Graça e paz, irmãos. Uma boa tarde a todos. Tudo bem? Aqui João Paulo. Me dividir um pouco da palavra do Senhor nesta tarde com vocês. Amém? Convido os irmãos a, se tiver uma Bíblia próximo, que pegue para nos acompanhar nesse pequeno estudo, onde vamos estudar a Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 2, de 1 a 10. Que nesta tarde a gente possamos se fortalecer na palavra de Deus em meio a essa pandemia, né? Isso que estamos todos em quarentena. A palavra do Senhor é que tem o poder de nos fortalecer. Então convido os irmãos a abrir as Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, que diz assim: Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele e andamos pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos ler vamos orar. Curvemos nossas cabeças. Senhor Deus e Pai que estás no céu, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de lermos, Senhor, a Tua palavra, Pai. Pai, que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nesta tarde, Pai. Pai, que o Teu nome cresça cada dia mais, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Que possamos, Senhor, Te glorificar no nosso viver, Pai. Ó Deus, também Te agradecer, Senhor, por Cristo Jesus, Senhor, pela expiação dele, Senhor, onde o Teu Filho, Pai, nos deu vida quando ressuscitou ao terceiro dia. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, essa epístola aos Efésios foi certamente uma carta circular enviada a várias igrejas, além da igreja de Éfeso. Esta é a única das cartas de Paulo que não contém algo relativo ou ao caso dessa igreja em particular. Ela tem, porém, muitas coisas em comum e interesse a todos os cristãos. Essa também foi uma das cartas onde o apóstolo escreveu quando estava preso. O apóstolo viveu lá em Éfeso durante 3 anos, ensinando os cristãos e estabelecendo o firme fundamento espiritual. Talvez por isso que este livro não aborda nenhum erro específico ou falsa doutrina. Essa epístola tem como intenção de fortalecer a igreja e tornar os cristãos mais conscientes de sua unidade. Vamos dividir esse pequeno sermão em 2 partes.
A parte 1, que irá do versículo 1 ao versículo 3, irá trazer o homem pecador, morto, distante de Deus. E a segunda parte vamos abordar a maravilhosa graça de Deus Pai em Cristo Jesus para nos salvar de sua ira. Peço aos irmãos que acompanhem nessa tarde a nossa leitura, que diz assim o verso 1: E nos deu vida, estando vós mortos e nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. As almas dos ímpios estão mortas em delitos e em pecados. Era assim que nós éramos quando nós não conhecemos a Cristo, quando nós não conhecemos a transparência que é o Evangelho. Então nós estávamos mortos. Mortos como? Como é que a minha alma morreu? Como é que eu morri? Que eu nunca fiz nada contra Deus. Desculpa, irmãos, de formar isso, mas você está morto. Nós estávamos mortos. Nós morremos quando Adão, lá no Gênesis, ele comeu do fruto do pecado. Quando Adão comeu aquele fruto e ali nós morremos, ali toda a humanidade caiu. Toda a humanidade ficou distante de Deus. Então é por isso que o apóstolo diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado e a morte da alma é como está escrito em Romanos, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Onde quer que ele prevaleça, o pecado é a morte do homem. A privação de toda a vida espiritual, os pecadores estão mortos, sendo destituídos, separados, distantes de Deus. A fonte da vida, eles estão mortos. Eles estão mortos, eles estão separados da fonte da vida que é Deus. E na nossa lei, aqui no Brasil ainda não tem essa lei, mas nos Estados Unidos nós temos a lei da cadeira elétrica, da execução. Quando aquele criminoso é preso por cometer algum ato criminoso, que ele é condenado à cadeira elétrica ou execução, nós dizemos logo: é morto, aquele homem já está morto. E é assim, desse mesmo modo, que Deus vê o homem quando o homem está distante dele. O homem está morto. O homem está separado de Deus. Deus não vê graça no homem. Deus não vê bondade no homem. Não existe um homem bom no mundo. O único homem bom que andou por esse mundo foi Cristo Jesus. E o texto nos diz: e ele nos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem é, irmão, que é o príncipe da potestade do ar? Quem é esse príncipe? Esse é como é chamado o diabo ou Satanás, aquele que anda em delitos e pecados de acordo com o curso do mundo. Os homens perversos são escravos de Satanás. Quando o homem deixa de glorificar a Deus com a sua vida para fazer a vontade, as suas próprias vontades, esse homem é filho de Satanás. É isso que nós vemos
no livro de Juízes, onde ele diz que o juiz que diz que todos faziam segundo a sua própria vontade. Então, não, aqueles homens perversos, eles são escravos de Satanás. E Paulo nos chama aqui de filhos da desobediência. Assim como o bom espírito que opera aquilo que é bom nas almas do obediente a Deus, do mesmo modo esse espírito mal opera o que é mal nos homens perversos. Vejamos, atenção para a palavra do Senhor. E nos deu vida, estando vós mortos, nos delitos e pecados, nos quais também andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós outrora segundo as inclinações andavam, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja bem, entre os quais todos andávamos outrora, fazendo segundo a inclinação da vossa carne. O apóstolo ele nos diz que quando o homem faz a vontade da carne, inclui todos os pecados e perversidade. Nós somos, por natureza, escravos da carne, dos nossos desejos corruptos. A mente carnal faz do homem um perfeito escravo dos seus apetites viciosos. Somos, por natureza, filhos da ira, como diz a palavra, assim como os outros. Nossos pecados terminariam em ira eterna se a graça divina não intervesse. Que razões, então, os pecadores têm para procurar essa graça por eles mesmos? Nunca chegariam se não fosse a misericórdia de Deus. Através da pregação da palavra, recebem essa graça que lhe fará ser filhos de Deus e herdeiro da glória. Vejamos, irmãos, o homem por ele mesmo, ele não consegue, irmãos, sair do círculo vicioso da sua vida pecaminosa. Como o homem pode chegar-se até Deus, ou seja, fazer as pazes com Deus, só através de Cristo Jesus, através de sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Só através da Bíblia o Espírito Santo pode te convencer do pecado e da ira e da justiça. Só o Espírito Santo que te convence. E como o Espírito Santo irá te convencer? Paulo explica isso em Romanos, o capítulo 10, pela pregação da palavra. Pela pregação da palavra. Vamos ler rapidinho. Romanos, capítulo 10. Que diz assim, Romanos 10, o capítulo 10, o verso que diz assim, Romanos 10, 14. Como, porém, invocarão
aquele em que não crerão? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? A misericórdia de Deus só vem através da sua palavra, através do Espírito Santo que convence você dos vossos pecados. Amém? E nessa tarde você tem a oportunidade de crer na palavra do Senhor Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: e Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da vossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Veja agora a graça, a misericórdia de Deus, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por causa do grande amor com que nos amou. Aqui o apóstolo começa o seu relato sobre a gloriosa mudança que acontece em nós pela graça e da conversão. O próprio Deus é o autor dessa grande mudança. O seu amor é uma inclinação para nos fazer o bem por intermédio de Jesus Cristo. E diz assim: e estando vós mortos em delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Estávamos mortos, longe de Deus, como falamos no início, mas pela ressurreição de seu Filho Jesus Cristo, Ele nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz. Ele nos vivificou junto com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja que coisa extraordinária. Nós éramos escravos, mas pelo amor de Cristo nós somos libertos dessa inclinação do pecado, dessa vontade do homem de seguir o círculo deste mundo vicioso, onde o mundo de perversidade, de ingratidão, de coisas absurdas, o próprio Deus enviou seu Filho para todos que nele crê seja salvo. E a palavra do Senhor diz assim: e nos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico de misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele o colocou, o próprio Deus o colocou à sua direita nos locais celestiais. O Pai nos elevou e os glorificou nele, e com ele as almas santificadas reinarão com ele. Quando Cristo ressuscitou ao terceiro dia, ele não foi só um acontecimento extraordinário para o homem, foi a salvação do homem. Quando Cristo ressuscita ao terceiro dia, ele vivifica todo pecador que crê
no seu evangelho, que crê na sua palavra. E que coisa extraordinária. E diz assim, e estando nós mortos em delitos, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O propósito ao qual Deus nos redimiu não se aplica só nos livrar do inferno. Por maior que seja essa obra, seu propósito maior é nos salvar. É que a igreja glorifique a graça de Deus por sua eternidade. Está escrito lá em Efésios 1:6, que diz assim a palavra do Senhor: para louvor da sua glória, da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado é Cristo Jesus. Pelo amado nós temos a vida eterna. E também, pelo amado nós temos a vida eterna. O verso 12 e 14 também tem algo para nós, que diz assim: e que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Esse é o propósito do homem, glorificar a Deus. O verso 7 diz, o verso 8 diz assim, preste a sua atenção para a leitura da palavra. Diz assim, o verso 5, vamos ler do verso 5. E estando vós mortos em delitos e em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja, isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Se considerarmos que não somos salvos por nossas próprias obras, não podemos perder nossa salvação. Nós poderemos perder a nossa salvação por causa das nossas obras mais. E se pecarmos, temos um advogado justo. Deixa eu repetir, irmãos, isso para você. É bem interessante. Consideramos que não somos salvos por nossas próprias obras, não podemos perder nossa salvação. Veja, considero que não é por mim que eu sou salvo. Não é por mim, não é pelas minhas obras, não é pelo que eu faço, não é porque eu dou pão aos pobres, não é porque eu faço caridade, não é porque eu evangelizo. Não. É por Cristo Jesus. E veja bem, e não podemos perder nossa salvação por causa das nossas obras mais. Se pecamos, temos um advogado justo, Cristo Jesus. Diz assim, 1 de João 2:1, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não peques. Veja, o apóstolo diz que não peques. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, o apóstolo não está dizendo, você pode pecar que temos advogado. Não. O apóstolo está dizendo, se caso você pecar, o crente, o cristão, tem que andar segundo a palavra do Senhor, segundo o que está escrito na Bíblia. Nós não podemos
fazer coisas ilícitas ao crente confiando nisso. Não. Nós somos salvos para as boas obras. A palavra, o apóstolo nos diz isso. Mas se caso, todavia, algo você inclinar do caminho, você tem um advogado junto ao Pai. Você tem Cristo Jesus. A graça representa a salvação inteiramente, a parte de qualquer mérito nosso. Significa que Deus, por amor de Cristo, a experiência da salvação em sua totalidade, inclusive a fé, a salvação é uma dádiva, não uma recompensa. Compreenderam? Não é por obras, mas nem por isso irei deixar de evangelizar, de fazer uma caridade. Mas nós, salvos em Cristo Jesus, nós temos a nossa salvação garantida. Porque não somos nós que garante, não é o irmão que garante, não é o apóstolo Paulo que garante, mas a própria palavra do Senhor. Se você crê na palavra do Senhor, você vai concordar com isso. Se você lê o que Paulo diz na primeira carta ao Timóteo, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus, então essa palavra não foi o apóstolo que disse, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele usando o apóstolo Paulo para escrever essa linda carta, ele traz essa segurança para o eleito de Deus. E diz assim, acompanhamos a leitura do verso 6 em diante. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A salvação não pode ser de obras, pois a obra salvadora já foi concluída lá na cruz. Essa é a obra que Deus realizou por nós. E é uma obra consumada, como está escrito lá em João 19:30. Pai, está consumado. Cristo não disse, Pai, vamos esperar o homem aceitar para se consumar. Não, ele disse, está consumado. Vamos lá em João. Evangelho de João, capítulo 19. Diz assim, João 19, o verso 30. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Veja que coisa maravilhosa Jesus fez por nós. Nós merecíamos a ira de Deus. Nós merecíamos a morte. Mas o Filho de Deus, o próprio Deus, veio por amor à sua palavra para nos salvar. Não vá pensando que o simples fato de Deus ter enviado o seu Filho foi por um acaso, porque ele falhou. Não, Deus não falha. Deus é reto. Deus é fiel à sua palavra. As promessas que ele fez lá no jardim, que o calcanhar ferido esmagaria a cabeça da serpente, ele estava apontando para Cristo. Ele estava apontando para Cristo. Quando ele faz a promessa a Abraão, que os filhos dele seriam como estrelas no céu, ou como a areia do mar, ele não estava falando que seria só o descendente dele, mas o descendente dele sim, que veio do trono de Davi, que é Cristo Jesus.
Preste atenção na palavra do Senhor mais uma vez. Vamos ler do verso 7 em dia, até o 10. Para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É verdade, irmão. Nós somos feituras dele. Nós somos criações dele. E o verso 10 nos deixa bem claro, né? Pois somos feituras dele, criadas em Cristo Jesus. Aquilo que é feito, na qual fomos, qual fim, aquilo é que é feito, a qual somos. Irmãos, tem uma pergunta na Confissão de Fé de Westminster, que a primeira pergunta diz assim: qual o fim principal do homem? Ou seja, para que Deus criou o homem? Por que Deus criou o homem? Quantas vezes alguém pensou nisso? Por que Deus me criou? Essa pergunta, a confissão, o catecismo, o breve catecismo de Westminster, eles nos mostram. Diz assim, a pergunta diz assim: qual o fim principal do homem? Diz assim: fomos criados para glorificar a Deus e em sua santidade. Veja, o fim principal do homem, nós somos feituras de Deus para que glorificamos a Deus na sua beleza e na sua santidade. Em outras palavras, nossa conversão não é o fim, é apenas o começo. Fazemos parte de um povo eleito de Deus, o qual Ele predestinou desde antes da fundação do mundo. E Deus continua a operar em nós, a fim de nos tornar conformes com seu plano para a nossa vida, seu propósito, e nos fazer mais semelhantes a Cristo. Mas de qual maneira Deus opera em nós? Por meio do Espírito Santo. Porque Deus é quem efetua tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, o verso 13. Cristo consumou a sua obra de redenção na cruz, mas ressuscitou